viu? Bom dia, professor Marconildo. Bom dia, Joãozinho. Como é que o senhor tá, professor? Ah, eu queria estar dormindo. Ah, meu Deus, professor. Aí depois dessa aula tem aula de tem aula de Gaudêncio? Gaudêncio, viu? Deixa eu só ajeitar aqui que eu vou passar para vocês. A gente vai terminar a Segunda Guerra Mundial. Que aqui, deixa eu ver o conteúdo de vocês. Eu já fiz esse. Aí, viu? Já tá aqui. Comecei a falar isso aqui. Só um minutinho. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aí agora é Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria e o mundo dividido. A gente vai começar com a Segunda Guerra Mundial, isso. Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas, finalizar esse assunto e ver a Guerra Fria e já preparado então para o simulado. Deixa eu só organizar aqui. Ai, ficou muito. Pronto. A gente já começou a ver a Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai ver as outras coisas. Deixa eu aqui falar. Olha, vocês têm a redação para fazer. Vocês têm o questionário de arte para responder, questionário de sociologia, questionário de educação física. Tem o questionário também de ciências. Aí eu já postei o vídeo 2, que vai ser atividade de casa, certo? Vocês têm que fazer para estudar, para fazer o simulado. Aí tem o questionário de história e vai ter o questionário de geografia hoje. O importante para o simulado é história, geografia e ciências. Os outros questionários vocês podem fazer até sexta-feira, até sábado, certo? Para que vocês possam estudar para o simulado de História, Geografia e Ciências, que eu vou postar de Geografia ainda hoje para amanhã. De hoje para amanhã estou postando Geografia para estudar, certo? Para o simulado. Aí vocês têm a redação, tem a redação e tudo mais. Daqui a pouco tem aula tem aula de geografia, certo? E pronto. Alguma dúvida? Não, professor. Não, né? Eu suponho que todo mundo já tenha feito o questionário de história, porque o questionário de história já está há mais de 8 dias lá no YouTube, viu? O questionário completo. Tem que fazer, tem que responder. O questionário de ciências tem que fazer, tem que responder e tem algumas vezes tem que desenhar. E eu acho que história também tem que desenhar, viu? Deixa eu só ajeitar aqui. Sétimo ano eu não vou dar aula, sexto ano tem aula, certo? Aí vamos aqui para a parte de história. Eu falei para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas. Eu comecei a falar para vocês sobre o Holocausto, que foi a pior coisa da humanidade, que foi o genocídio por parte de Hitler contra os judeus. Não só contra os judeus, foi principalmente contra os judeus, mas contra os negros, contra os ciganos, contra os homossexuais, que eles diziam que queriam fazer a raça ariana, ou seja, fazer uma limpeza na raça da raça, e eles começaram com essa limpeza com os judeus. Os judeus eles viviam lá na Alemanha, depois que eles foram dispersos quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. Então eles se espalharam pelo mundo todo. E aí, depois que o Império Romano destruiu Jerusalém,
aquela região lá ficou vaga e eles foram para várias partes do mundo, inclusive a Europa. Aí, sendo a parte da Europa, a Alemanha ali, né, que vai fazer com que a pessoa observe quanto eles se desenvolveram. Eles tinham riqueza, né, eles eram organizados. Aí os alemães estavam dizendo que estavam perdendo os empregos por causa desse tipo de gente, né? É o que acontece hoje. Se ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, aí os venezuelanos vêm tudo aqui pro Brasil, aí fica, não, os brasileiros dizendo, né? Isso é comum a todo povo. Aí, eles estão tirando o emprego da gente, não sei o que, isso, aquilo. Então, tem essa situação, viu? Aí o que é que acontece? Acontece que em 1930 vai surgir uma situação muito dramática que vai ocasionar a Segunda Guerra Mundial, certo? Vai ocasionar a Segunda Guerra Mundial. Nós já tínhamos visto que existiam governos totalitários na Itália, a gente já estudou sobre isso, ok? Na Alemanha, e o Japão foi surpreendente porque eles queriam ampliar o seu território. Então, são movimentos que acontecem, né, na década de 1930 e faz com que as pessoas observem que o mundo está em constante conflito. O Japão vai invadir a Manchúria, os italianos vão invadir a região da Abissínia, na atual Etiópia, e Hitler vai determinar a volta do serviço militar obrigatório para os adolescentes. E aí o exército alemão também reocupa a Renânia. E depois tem um acordo, né, entre a Itália e a Alemanha, chamado Eixo Roma-Berlim, certo? Então esses três países vão, junto com o Japão, que vai integrar o grupo, eles vão fazer um pacto, o Pacto Anticominterme, e dizendo que vão lutar contra a difusão do comunismo e apoiar-se mutuamente em suas ações expansionistas. Então eles começam a fazer assim. Aí o que é que acontece no início da guerra? Né? Vamos ver aqui a linha do tempo. Hitler vai invadir a Polônia. Aí esse é o motivo do estopim da Segunda Guerra Mundial. E aí em 1942 o Brasil entra na guerra. Existe a Batalha de Stalingrado, feita na Rússia, pela Rússia, né? Pela União Soviética. Em 1943 os aliados desembarcam na Itália. 1944 é o dia D. E em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil aqui, Vargas, ele vai deixar o poder. Aí o que é que acontece? Nós vamos ver que existe um eixo. O eixo aqui é a união de nações que vão pegar e fazer com que a Segunda Guerra Mundial aconteça. Então na Espanha teve a Guerra Civil, certo? Teve a Guerra Civil. Essa Guerra Civil, ela vai assim, ela vai ajudar de toda forma. Ela vai ajudar Pera aí, viu? Tem alguma coisa aqui acontecendo na aula sexto ano. Ai meu Deus, eu errei aqui. Pera aí, viu? Eu errei aqui o teclado.
Aí, voltando aqui para nossa linha do tempo. Aí, olha, os alemães eles vão querer o movimento para a Grande Alemanha. Essa Grande Alemanha só faz parte do povo ariano, certo? De origem germânica. Eles vão invadir a Áustria e vão anexar a Áustria junto com a Alemanha, né? Germânico quer dizer alemão. E aí, a região da Tcheca dos Sudetos, onde uma boa parte da população falava alemão, também eles vão querer anexar. Aí a Inglaterra e a França, que são países aliados da Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca e Eslovaca, e os principais membros das Nações Unidas se reúnem com Hitler e Mussolini para mediar esse conflito, chamada Conferência de Munique. Aí eles fizeram a política de apaziguamento, ou seja, para evitar um conflito geral, né? Eles disseram que os Sudetos passariam para o domínio alemão desde que o governo nazista parasse ali da sua expansão territorial, mas eles não cumpriram seu acordo, certo? Eles pegaram, desrespeitaram esse acordo de Munique e começaram a invadir o território tcheco. E depois passaram a cobiçar o território polonês. Quando eles invadem a Polônia, certo? Que a Polônia foi transferida que havia essa faixa, né? Ali, chamado Corredor Polonês, que foi transferido da Alemanha para a Polônia, pelo Tratado de Versalhes. Aí aquela região tinha um porto bem importante, que era muito cobiçado, e a Inglaterra e a França prometeram apoio, então, sempre à Polônia. Quando estava acontecendo todos esses movimentos, a Alemanha estreitava relações com a União Soviética e eles assinaram o Pacto Germano-Soviético. E Stalin dizia que ia ficar neutro caso houvesse guerra no Ocidente. E nessa guerra do Ocidente, eles vão invadir a Polônia e a França e a Alemanha vão então declarar a guerra à Alemanha e seus aliados. Então começa a ver-se toda essa movimentação. Aqui, ó, o mapa está dizendo aqui, né, a invasão da Polônia, que está aqui do lado, a Renânia, eles invadiram essa parte. Então vocês vão ver muita coisa acontecendo. Aí o que aconteceu no início da Segunda Guerra Mundial? Depois dessa rápida ofensiva nazista, aí que invadiu a Alemanha, uma série de ataques utilizando a tática de guerra relâmpago. O que era essa tática de guerra relâmpago? Eles bombardeavam a cidade e depois invadiam a cidade com tanque, certo? E aí dominaram Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica, certo? Então toda essa parte aí já tinha sido dominada pelos nazistas. Aí, em 1940, grande parte do território francês também foi dominada pelas tropas nazistas. E aí o primeiro-ministro assinou a rendição e passou a colaborar com os alemães. Então os alemães dominou a França, dominou uma parte ali todinha. Veja aí o que é que eles fizeram, né? Aí, olha, em 1942 o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, em Stalingrado, primeira frente aliada. Em 1943, aliados na Itália, segunda frente. 1944, dia D, norte da França, terceira fase. E a maio de 1945 é a rendição alemã. Em agosto de 1945 nós temos acordo de Potsdam, bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, certo? E a rendição japonesa em setembro de 1945. Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Que eu não tô, deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo com o professor Gaudêncio. Acho que ele está ligando para mim. Só um minutinho, viu, turma?
Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui pra eu... Todo mundo tá aí ou caiu? Joãozinho? Toma aqui. Ah, certo. Tô aqui, Só bota a professor. mão pra pegar. Eu tava pegando. Deixa eu só Então, fazer... viu que nos dá um maior desgaste. Henrique, desliga o microfone, por favor, que tá atrapalhando a aula. Ô, Henrique, ô, desliga aí o Marconil, microfone. Pera aí, professor. licença, calma. Olha, dá como tu tirar ele aí. Vou tirar agora. Eu desliguei, professor. Tá bom, professor? Melhorou? O que eu tava procurando aqui o teu número, mas tava demorando. Eu tô aqui com o monitor do lado, eu tava olhando, eu disse, o professor eu acho que tá falando comigo aqui. Olha, pessoal, deixa eu falar aqui com o sexto ano. Não fique dando trela para o aluno que fica brincando em sala de aula, certo? Aqui é uma sala de aula, o professor tá na casa dele, eu tô aqui, vocês estão na casa de vocês. Mas junto nós estamos numa sala de aula. Então, se a pessoa ela ainda não se organizou, não está seguindo a rotina que vocês estão seguindo desde o início do ano, não fique rindo, que eu estava olhando ali no chatzinho rindo, e não sei o que, e tudo mais. E daqui a pouco, quando terminar as minhas aulas e a aula do professor, eu vou ligar para a mãe de Henrique e vou falar que tá vendo muito barulho, ele tá deixando o microfone ligado e falando, e vocês indo na dele. Não, mas eu acho que. Não, Marconil, mas o problema eu acho que foi interno lá da casa, de família lá. Mas só que tá errado, eu sei. Aí vai estar atrapalhando a aula, ao invés dele pegar, João Osto tá com dor de cabeça, ele tá adoentado, tá assistindo aula deitado na cama, porque ele não tá aguentando, mas ele tá escutando a aula. Essa zoada todinha, meu filho, eu já tinha pegado o celular e dado um peteleco no meu celular. Aí não é pra ficar rindo. Não é para ficar rindo das coisas de Henrique, certo? Ele ainda está se adequando à escola. Faz 2 meses que ele está na escola, mas ele está se adequando. E aí ele às vezes acontece isso e eu vou falar com a mãe dele e com a avó dele, tá certo? Aí... Não, professor, é que a gente não tava rindo não, que a gente ficou impactados com o palavrão que a mãe dele falou. Vixe Maria, depois eu vou escutar aqui a gravação. Pode aqui. escutar, professor, eu mesma ouvi a pessoa falando palavrão. Eu tava discutindo mãe, vó e filho, né? Oxe, até o professor rindo também. Não, a gente não achou engraçado não, professor, a gente só ficou tipo inacreditado com isso. Era uma discussão lá da família dele. Misericórdia, Jesus, deixa eu me benzer. Foi mesmo. Foi, professor, foi. A voz, Eu escutei do nada alguém falando um palavrão e depois começava a falar de um homem aí e eu achei tão estranho. Pois eu vou falar, você, mulher de Deus. Mulher de Deus, organize aí, porque a gente escutou seus palavrões, suas conversas todas. Eu vou escutar essa aula, porque toda aula eu escuto, eu boto no YouTube, eu vejo, passo o dia todinho aqui na frente do computador fazendo essas coisas. É por isso que eu digo que quando eu passo uma atividade, eu me estressei com o 8º ano ontem, porque eu passo o dia todinho fazendo minhas coisas, analisando, gravando aula, gravando os questionários que os professores mandam tudinho, porque eu tô aqui pra ver tudinho. E ainda olho as aulas de vocês, certo? Além de eu estar vendo aqui, porque aqui eu não tenho som, só tô tendo som aqui com vocês aqui nessa tela. Mas onde eu tô gravando aqui não tem. Aí eu fico assim olhando, eu vejo os comentários de vocês. Eu até bloqueei o chatzinho. E eu vi o professor tentando ligar. Eu disse, esse professor tá tentando ligar para mim. Então, minha gente, olha, não dê trela ao Henrique, a família dele. Eu vou dizer, olha, eu vou falar lá para a mãe dele. Vou falar para a mãe dele, olha, analisa aí direitinho, porque o menino tá com o telefone aberto, o microfone aberto e tem um monte de palavrão e tudo mais. Aí as brigas da família, as coisas da casa, particular da casa, e a gente tem que ter cuidado, viu? Aí João Óstio, com dor de cabeça,
acamado, gripado que só, doente, tá bem adoentadozinho ele. Aí diz, professor, eu vou me esforçar para assistir a aula de geografia para não perder. Eu vou assistir a aula ouvindo tal, e vem essa confusão todinha no dia que o menino tá doente. Aí pronto. Melhoras, eu acho. Mas tudo bem. Olha, sobre outras coisas, deixa eu falar aqui. Olha, a gente ajuda. Mas quando a gente vê que o aluno ou o coleguinha não tá muito interessado, a gente diminui as ajudas, aí até ele caminhar com as próprias pernas dele, viu? Então, vocês que fiquem ajudando aí, Henrique, pelos grupos do WhatsApp, tem que ter cuidado, viu? Primeiro, você que fica ajudando a ele, eu sei que é sua boa vontade, mas cada um vai ter que caminhar com suas próprias pernas, tá certo? Se organizar tudinho direitinho. Pronto, professor. Aí qualquer coisa Pode eu tô continuar, aqui olhando. professor. Nada, tchau. Vamos pegar o nome que a gente parou aí. Turma do 9º ano, peço desculpa, viu? Porque essas situações acontecem e aí eu peço desculpa a vocês, tá certo? 9º ano? Cadê o 9º ano? Sem problema, professor. Tá bom então. Sem viu? problema. Não tem problema não, professor. Like. Aí, vamos lá. Aí, olha, nós temos aqui o embate, certo, das forças aéreas inglesa e a força aérea alemã. Royal Air Force, a força aérea inglesa, vai criar duelo, vai ser jogar bomba a Inglaterra joga bomba na Alemanha, na Itália, no Japão, e a Alemanha lança bomba na Inglaterra, na França, em todo canto. Aí nós temos aqui que os ingleses vão desenvolver o radar, certo? E eles conseguem antecipar os bombardeios alemães. E aí eles contra-atacam os aviões dos alemães, e isso faz com que a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, tenha um avanço muito grande e começa a ganhar um pouco mais a guerra. Aí a Itália vai invadir o canal de Suez para cortar as ligações da Grã-Bretanha com o Império Colonial. E aí tem muitas mais coisas. Isso tudo nos anos de 1940, viu? Então os alemães e italianos vão ocupar toda a região balcânica, região dos países como Grécia, Bulgária e Iugoslávia. Olha só, eles estão virados no traque aqui, viu? Aí quais eventos acontecem em 1941? Hitler, ele não cumpre mais uma vez o Pacto Germano-Soviético e vai invadir o quê? A União Soviética, certo? Aí ele querendo buscar minérios, petróleo, cereais. Aí eles invadiram, mataram todo mundo, certo? Na região, e chegando até próximo à capital, que era Moscou. E em 1941, então, o exército soviético, que não é flor que se cheire, ele reagiu e impôs às tropas alemãs pesadas e decisivas derrotas. Então ele vai derrotar os alemães. E daqui a pouco vai derrotar também numa cidade chamada Stalingrado, que tem até filmes sobre isso, viu? Quem gostar de guerra, de filme de guerra, tem filmes sobre isso. Aí, para consolidar sua hegemonia no Pacífico Sul, o que é que o Japão faz, meu filho? Ele vai mexer na casa de Maribondo, que é os Estados Unidos. Ele vai bombardear a base aeronaval de Pearl Harbor. Tem até um filme sobre isso, esse bombardeio de Pearl Harbor, certo? E aí, mexeu na casa dos Maribondo, que eram os Estados Unidos, perdeu a guerra. Os Estados Unidos vai entrar na guerra, se alia à União Soviética, certo? E ele vai pegar
vai ser contra a Itália, o Japão e a Itália, o Japão e a Alemanha. Então, a política de extermínio, como eu já falei para vocês, que eram aqueles campos de concentrações que Hitler queria a pureza da raça. E aí eles começaram a ser antissemita. Dizia que os problemas da Alemanha eram por causa dos judeus. E eles usavam roupas listradas com uma estrela de Davi amarela, aquela estrela de 5 pontas, certo? Mas não era só, como eu disse a vocês, não era só os judeus que eram colocados nos campos de concentração, que é aquelas prisões cercadas de arame farpado, com eletricidade. Eram também aprisionados ciganos, comunistas, homossexuais, considerados ameaçadores ao povo germânico, ao povo alemão. Aí ele vai construir novos campos de concentração. 11 milhões de pessoas foram aprisionadas nesses campos de concentração. Uns deles eram de extermínio e outros eram mistos, certo? Esses de extermínio colocavam na câmara de gás as pessoas, os judeus, e matavam eles. Também tinha as experiências com experiência médica, né? Com os judeus, com as pessoas. Eles eles faziam ferida nas pessoas, faziam medicamento, testavam medicamento, e muita gente morreu dessa forma. Lá no Instagram tem uma página, um perfil chamado Imagens da História. Aí lá também fala muito sobre isso, viu? Lá fala muito sobre isso. Aí, ó, a vitória dos aliados. Então, quando os alemães invadiram a União Soviética, que chegou até Moscou, os russos começaram a expulsar os alemães, né? E aí tem a Batalha de Stalingrado. Foi quando os soviéticos expulsam os invasores e avançaram em direção à Europa. Então, essa cidade, Stalingrado, ela vai ser um marco decisivo na Rússia, certo? Da União Soviética, que antigamente era chamada União Soviética. Essa foi a batalha mais difícil que teve, demorou muito tempo. Aí, os japoneses lá no Pacífico, em 1942, vai fazer com que os Estados Unidos, junto com os ingleses, eles coloquem a derrota também nos exércitos alemão e italiano no norte da África. Em 1943, vão chegar à Itália, que ela vai se render em setembro, com exceção do norte da Itália. Em 1944, os aliados desembarcam na Normandia, no norte da França, e esse dia é conhecido como dia D, certo? Aí, em agosto do mesmo ano, Paris foi libertada. E aí entra aqui, todo mundo já ouviu falar da cidade de Bayeux? Todo mundo já ouviu falar na cidade de Bayeux? Já, professor. Quem já passou por Bahia aqui? Eu. Pronto. A cidade de Bahia, essa cidade vizinha, João Pessoa, ela tinha o nome de Barreiros. Aí, com essa vitória dos aliados em cima dos alemães, na região ali da França, na cidade de Bayeux, que tem o nome dessa cidade lá na França, aí eles trocaram o nome da cidade de Barreiros para Bayeux, em homenagem a essa vitória. A primeira cidade que foi liberta dos alemães foi a cidade de Bayeux, na França. E aí deram o nome daqui da cidade de Bayeux em homenagem a essa cidade, viu? Vocês sabiam disso? Não, sabia não. Pois é, aí tem essa aí, tanto que essa mudança aí de Bayeux foi aprovada na Assembleia, certo? Foi aprovada aí tudinho e foi mudado para a cidade de Bayeux. Aí em 1944 os aliados marcham sobre a Alemanha, vão alcançar Berlim e aí eles vão se render. Já ouviram falar no Diário de Anne Frank?
Já, professor, Acho que já, já. já. Pronto, o diário de Anne Frank. Anne Frank, ela era judia e ela vai passar, ela vai fugir, né, dessa situação aqui alemã, né? E aí os alemães querem pegar os judeus para botar nas câmaras de gás e ela foge junto com a família. A família se esconde no sótão, passa 2 anos no sótão, certo? Lá no sótão, não pode fazer barulho, não pode tomar banho, não pode fazer nada, enquanto lá embaixo, né, lá embaixo tem um escritório. Então só pode andar um pouquinho quando não tem ninguém nesse escritório embaixo. Aí o que é que acontece? Acontece que eles passam 2 anos e quando está perto de terminar a Guerra Mundial e tudo que acontece, ela está escrevendo no diário dela. Aí quando está no final da guerra, certo? Aí 1 ano antes, mais ou menos, os alemães descobrem esse esconderijo deles, pega a família todinha e leva para o campo de concentração. Aí leva até Anne Frank também. E Anne Frank, ela termina morrendo no campo de concentração. O único que se salva é o pai, né? O pai da família Frank. E ele vai publicar o diário da filha, né? Que é um sucesso mundial. Ele passa o diário, todo mundo aqui já viu A Culpa é das Estrelas. A moça lá da Culpa é das Estrelas vai até a casa de Anne Frank, né? Ela vai, sobe lá nesse local onde Anne Frank ficou lá por 2 anos. Aí olha, os Estados Unidos não estava satisfeito com a rendição do Japão, porque o Japão estava quase derrotado. Aí Harry Truman, ele vai ordenar que lance a bomba atômica nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. No dia 6 de agosto de 1945 foi lançada a bomba na cidade de Hiroshima, certo? A bomba atômica. E no dia 9, foi 3 dias depois, foi lançada uma segunda bomba lá na cidade de Nagasaki. Aí a bomba, ela destruiu tudo, certo? Ela destruiu tudo lá na cidade de Hiroshima e Nagasaki. A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Isso aqui é os aliados desembarcando na praia da Normandia, lá na França, viu? Aí olha, a Segunda Guerra Mundial teve mais ou menos 40 milhões de mortos, milhões de feridos, teve uma destruição material intensa, teve extermínio nos campos de concentração, devastação provocada pelas armas atômicas, terror na população mundial, porque o povo ficou dizendo, ai meu Deus, será que vai aqui no Brasil também soltar uma bomba atômica, né, pelo Brasil ser aliado dos Estados Unidos? Aí ficou esse temor, né? As pessoas ficaram temerosas. E a tragédia de Hiroshima, o avião Enola Gay, ele vai jogar a bomba que vai destruir Hiroshima. Ela é detonada a 500 metros de altitude, né? 500 metros é um prédio, acho que de 30 andares. Aí ela vai liberar uma energia tão grande, e com um calor tão grande que vai desintegrar as pessoas no momento da explosão, certo? Tem lá na cidade de Nagasaki, tem ainda os locais preservados como memorial dessa terrível bomba, e lá tem assim, só a sombra da pessoa, uma pessoa estava sentada ou escorada na parede, só a sombra dela, porque ela se desintegrou todinha por causa da bomba atômica, viu? Aí o calor da explosão foi tão intenso que queimou tudo em um raio de 1 quilômetro, transformando os metais em gases
as construções em pó e os seres humanos em cinzas. Olha aí, tá vendo? Ó? Aí, ó, depois do calor, veio o deslocamento do ar, varrendo tudo ao seu redor com a força de um furacão soprado a mais de 800 km por hora. Formou-se um círculo de 3 km dentro da qual tudo foi reduzido a escombros. Minutos depois da explosão, começou a cair uma chuva estranha com gotas grandes e negras. Aí depois um vendaval arrancou as árvores e tudo que tivesse no caminho. E boa parte da cidade foi destruída, mais de 100 mil pessoas morreram e milhares ficaram mutiladas pela radiação. 3 dias depois foi lançado lá na cidade de Nagasaki de efeito igual e terrível a mesma bomba. Aqui é uma foto da cidade de Hiroshima. Olha só como é que ficou a cidade. Aí hoje, esse prédio aqui da Câmara do Comércio e Indústria de Hiroshima, esse prédio aqui ficou como memorial dos mortos da bomba atômica. Olha só, muita destruição. Aí os acordos. Oi? Meu Deus, falou? Professor, a cidade foi destruída, professor, literalmente. Destruída totalmente. A bomba atômica é uma das piores coisas das armas de destruição em massa que as pessoas, os cientistas inventaram. Aí a Conferência de Yalta. Aí o presidente Roosevelt dos Estados Unidos e o ministro Churchill da Inglaterra e Stalin, eles definiram a partilha mundial. Aí disseram os Estados Unidos, os Estados europeus, ficaria com entre a União Soviética e a Polônia, se tornaria influência soviética. E o regime deles seriam comunistas. Já a Europa Ocidental ficou sob a influência dos países aliados, tendo como líder os Estados Unidos. Aí a Conferência de Potsdam determinaram a desmilitarização da Alemanha, ou seja, a Alemanha não podia ter nenhum exército nem nada. O fechamento das grandes empresas que auxiliaram o nazismo, certo? Sim, muitos nazistas fugiram para os Estados Unidos, viu? Com um nome diferente, tudinho. Até hoje ainda tem nazista lá, viu? Aqui na Argentina também veio gente, os nazistas vieram morar aqui na Argentina, certo? De vez em quando encontram uma pessoa ou outra nesses países, viu? Aqui no Brasil encontraram um nazista, certo? Deixa eu ver o que mais. As teorias da conspiração dizem que Hitler veio aqui para o Brasil, ali para a banda do sul do Brasil, né? Porque tem a origem germânica, alemã, né? Aí vamos lá. Stalin determinou e a Inglaterra, os americanos determinou que Stalin e a Alemanha fosse desmilitarizada. Houve o fechamento das grandes empresas que auxiliaram o nazismo e foi criado o Tribunal de Nuremberg, né, para justamente julgar os crimes de guerra, certo? O Tribunal Internacional. Aí a decisão dessa conferência também foi a divisão da Alemanha e de sua capital Berlim em 4 zonas de ocupação: inglesa, francesa, estadunidense e soviética. Então a Alemanha foi dividida nessas 4 zonas, mas depois elas ficaram assim definidas como a Alemanha, a República Federal da Alemanha, chamada Alemanha Ocidental, e a República Democrática da Alemanha ou Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental ela era capitalista e a Alemanha Ocidental, ela era capitalista, e a Alemanha Oriental ela era comunista. Fizeram um muro para dividir a capital Berlim, então surgiu o Muro de Berlim, e essa divisão ficou até 1989, quando o muro foi derrubado. Que aí começa a Guerra Fria, certo? A Guerra Fria vai ser a disputa armamentista, né, essa corrida armamentista das 2 principais potências mundiais, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Então a Guerra Fria vai ser isso.
Eles não lançaram bomba. Guerra Fria, mas Guerra Fria tem lançamento de bomba? Tem não. Guerra Fria é dizer assim, eu fiz uma bomba atômica. O outro diz, eu fiz 2 bombas atômicas. Eu fiz um tanque de guerra. Eu fiz 10 tanques de guerra. Então, cada um querendo ser maior do que o outro. Aí aqui nós temos uma foto de Churchill, que é da Inglaterra. O Roosevelt, que aqui está no centro, ele é dos Estados Unidos. E Stalin, que ele era da Rússia, né, da União Soviética. Aí nesse período a criação da ONU acontece, né? E o objetivo dela era manter a paz e a segurança internacionais. Então muitas nações se uniram à ONU, certo? Buscava desenvolver a cooperação entre os povos, buscava soluções para os problemas econômicos, sociais e humanitários, e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Houve nesse período, a ONU também promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tinha uma série de princípios que iriam garantir os direitos fundamentais dos indivíduos em todo o mundo, certo? Esse foi um marco muito histórico. Aí, os direitos humanos são essenciais a todos os seres humanos, sem discriminação de raças, cor, sexo, idioma, nacionalidade ou qualquer outro motivo, como religião e opinião política. Todos têm o direito à vida, todos têm o direito à vida. Aqueles que a gente acha que não tem, mas têm direito à vida, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. O direito ao trabalho e à educação, e coletivos como o direito ao desenvolvimento. Então, a Declaração dos Direitos Humanos é bem importante. Nesse período, a ONU também cria o Conselho de Segurança, que é formado por 5 membros permanentes e 10 eleitos de 2 em 2 anos. Até hoje o Brasil tenta entrar nesse Conselho de Segurança e as pessoas não deixam, né? As potências mundiais não deixam, porque exerce forte influência, né? Na tomada das decisões. Os países permanentes são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Aí esses outros 10 membros, o Brasil nunca chegou lá perto. Aí a política da boa vizinhança, os Estados Unidos querendo ter forte influência na América, ele fez a política da boa vizinhança, que foi fazer programas de intercâmbio técnico e cultural, auxiliar um sistema de auxílio para o desenvolvimento da região, certo? Então eles fizeram política da boa vizinhança. Aí aqui no Brasil, o Brasil vai para a guerra contra a Alemanha em agosto do mesmo ano. E os alemães afundaram vários navios brasileiros, e resultando na morte de 607 pessoas, 607 brasileiros. Então aí o Brasil entra na guerra contra a Alemanha, certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí Vargas, que está no poder, né, Getúlio Vargas, ele vai sair do poder porque já está terminando o tempo dele. Ele tinha as ideias também do nazismo, ele era simpático às ideias nazistas, certo? De que todo comunista devia ser morto, ser preso. Aí, nesse período, tem a deportação de Olga Benário. Olga Benário, ela tinha descendência judia, e ela foi deportada para a Alemanha, e ela lá foi morta na Câmara de Gás, e o culpado foi o governo de Getúlio Vargas, viu? Aí ele tinha simpatia das ideias nazistas. Aí em 1943 os políticos e empresários de Minas Gerais publicaram o Manifesto dos Mineiros, que eles queriam eleições gerais e elaboração de uma nova Constituição. Vários partidos políticos foram criados, certo? Como a UDN, o PSD, o PTB e o PCB, que saiu, o Partido Comunista Brasileiro saiu da clandestinidade, certo? Não era mais ilegal ser esquerdista, né? Ser do movimento de esquerda, viu? Aí, olha, enquanto isso, Getúlio Vargas tinha apoio muito grande do povo, porque fez aquelas leis trabalhistas, mas mesmo assim ele não conseguiu dar um novo golpe, porque
os membros do alto escalão das Forças Armadas, eles depuseram o presidente em 29 de agosto de 1945. E aí a presidência foi ocupada pelo ministro do Supremo Tribunal Eleitoral e foram realizadas várias novas eleições e Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente do Brasil, certo? Aí Getúlio Vargas vai se matar, ele vai deixar uma carta, né? Ele vai se suicidar no dia 5 de agosto de 1945. Então a gente vai, olha, o início da confrontação da Segunda Guerra Mundial, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, a evolução do conflito, né? E a gente vai ver agora o próximo item aqui. Aqui, olha, uma foto dos prisioneiros do campo de concentração na Áustria, em 1945, quando eles foram libertos. Aqui as crianças e mulheres sobreviventes sendo libertas no campo de Auschwitz. Esse campo de Auschwitz é o mais falado nos filmes. Ele era da Polônia. Aí você vê esse povo aí se livrou, né, da morte, porque todos eles iriam morrer, viu? Aí aqui, ó. Aí aqui tem uma charge soviética de 1942, mostrando como é que acontecia com os nazistas. Aí aqui, ó, nós temos sempre os simpatizantes do nazismo, certo? Aí essa parte aqui, essa aqui é um autorretrato com passaporte judeu. Então ali tem a estrela de Davi aqui no canto, ó, como eu já falei para vocês. E a gente vai então entrar ao mundo da Guerra Fria e da descolonização. Aí a Guerra Fria e o mundo dividido. Então na Guerra Fria tinha países que eram socialistas e tinham países que eram capitalistas. E aí a União Soviética, que era comunista, ela socialista, né? Aí ela vai fazer um monte de desenvolvimento de armas, enquanto que os Estados Unidos também. Aí cada um querendo chegar na Lua, cada um querendo fazer o maior desenvolvimento possível, né? E aí tanto com bomba atômica quanto também com outras questões de armamentista. Então, olha, os países capitalistas e os países socialistas, eles faziam então esses novos conflitos, né? Que cada um querendo ser melhor que o outro. Aí a polarização instituída pela formação desses dois grandes blocos gerou a Guerra Fria. Eles queriam ampliar ao máximo a extensão de sua zona de influência e se lançaram em uma corrida armamentista e espacial. Ou seja, quem é que ia no espaço primeiro? E aí eu pergunto a vocês, quem é que foi na Lua primeiro? Foram os americanos ou foram os soviéticos? Americanos? Os americanos, viu? Em 1969, aí 4 astronautas foram lá na Lua, certo? Aí o mundo dividido em blocos, a doutrina Truman queria que era um conjunto de medidas com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo. Passou uma propaganda muito forte dizendo que os comunistas, eles comiam crianças, não sei o que era gente do mal e não sei o que até hoje tem essa ideia, certo? E o plano Marshall, ele queria uma reconstrução e recuperação econômica da Europa. Aí nesse período, né, lembrar que a Europa está saindo da Segunda Guerra Mundial, toda devastada, e aí quem é que tem a maior influência? A União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética, ela vai dominar o leste europeu e as outras nações vão ser dominadas pelos Estados Unidos. Então, a União Soviética, ela conta com vários países: Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia e Alemanha Oriental, Iugoslávia, Albânia,
certo? Então eles também tinham influência pouca, mas tinha só da União Soviética. Aí, ó, vários planos quinquenais a gente estudou isso na Revolução Russa, foram colocados em prática na Rússia para aumentar a produtividade e seu poder bélico. Em 1949, para fazer frente ao Plano Marshall, foi criado o Conselho para Assistência Econômica Mútua, Comecon. Ele integrava a economia dos países socialistas. Já a OTAN era uma aliança político-militar com a Europa Ocidental, meses antes da explosão da primeira bomba atômica. E o Pacto de Varsóvia, ele congregava militarmente os países do leste europeu sob influência soviética. Mas a Guerra Fria foi marcada pela disputa aeroespacial, com mísseis, satélites, foguetes, certo? Essas conquistas tecnológicas serviam à propaganda do governo soviético e do governo estadunidense, dizendo que quem foi que chega primeiro na Lua. Como eu disse a vocês, os primeiros astronautas a chegarem à Lua foram os Estados Unidos, em 1961. Em 69, aliás, 69. Mas o governo soviético realizou o primeiro voo espacial tripulado em 1961. Quem fez o primeiro voo? Vocês viram essa semana que a Amazon, o dono da aliás, faz uns 15 dias, o dono da Amazon, ele foi junto com as pessoas até o espaço. Vocês viram isso? Não. Pois Não, é, professor. Aí acompanhe um pouquinho os jornais, especialmente no YouTube, a CNN também. Aí o dono da Amazon, essa Amazon que a gente tem, que compra os produtos, ele inventou uma cápsula lá, um foguete, aí foi ele e mais 4 pessoas, aí foi até o universo, né, e voltou, né, e durou uns 30 minutos essa viagem, foi até lá, aí voltou. Essa semana eles fizeram o segundo voo, agora com 4 tripulantes civis. Aí as pessoas passaram 2 dias lá. Vocês precisam ver mais jornal para se orientar. Então, essa corrida espacial, eles queriam isso, né? Que desenvolver essa forma aí para conhecer mais o universo, que o universo é a forma desconhecida da humanidade. A gente conhece o que é que tem no universo, né? Então, o primeiro voo espacial tripulado foi dos russos em 1961 e o primeiro voo de astronautas à Lua foi em 1969. Aí algumas pessoas não acreditam que o homem foi à Lua, tem gente que não acredita que não tem estação internacional no espaço, tem o povo que fica negando as coisas, né? Aí, então, nesse período também foi criado vários serviços secretos de informação e inteligência. Quem aqui já assistiu 007? Vocês nunca assistiram, não? 007? Pronto, o 007. Eu, professor, rapaz, assisti. O 007 era esse serviço secreto de informação e inteligência que as pessoas que existiu e existe até hoje, aí eles transportaram para o filme, viu? Então, 007 aí. Quais fatos históricos repercutiram nesse período? Foi a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Aí a gente vai ver tudo isso na próxima aula. A gente vai ficar aqui na Revolução Chinesa, porque não vai dar mais tempo, viu? Certo? Então, bom